Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso neste sábado. Estamos na frequência de 101,3 FM e no nosso site radioguaíba.com.br. A Conversa de Sucesso tem o oferecimento de Viblin Associados, advogados associados, especializados em previdência, na Avenida Carlos Gomes 111, Conjunto 502, e a nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, Geórgio Latino Brum, Luciano Vargas e Cleiton Lopes. Na produção, o Otto Bed, na gerência de jornalismo, Rafael Sequim, e na direção geral, Claudinei Girotti. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Escuna. A Escuna é uma empresa com mais de 30 anos de experiência em segurança cibernética e infraestrutura em TI. E o nosso convidado é o Gustavo Gonçalves, que é o CEO da Escuna. Gustavo, bom dia, prazer em te receber aqui. Bom dia, Rogério, prazer estar por aqui falando contigo, com teus ouvintes aqui da Rádio Guaíba. Cada vez mais, a nossa vida hoje está conectada através de algum sistema informatizado. Qualquer coisa hoje. E cada vez se fala mais em segurança cibernética, claro, né? Porque assim como os sistemas vão se aperfeiçoando, as técnicas de burlar esse sistema, de invadir esses sistemas também vão se aperfeiçoando. Eu queria que tu falasse sobre isso, Gustavo. O que vocês fazem? Qual é a finalidade da nossa Escuna? Então, a Escuna, como tu comentou, é uma empresa que já tem mais de 30 anos aí de história e desses, boa parte deles dedicado à segurança cibernética, né? Esse é um assunto que, por muitos anos, ele ficou restrito às áreas aos departamentos de tecnologia das empresas. Eram temas bastante técnicos e que interessavam muito mais os gestores de TI, né? E desde o advento da pandemia, quando eu brinco que as empresas foram forçadas a se digitalizarem a forceps, né? Exatamente. O assunto ganhou evidência para todos, né? Hoje é difícil dizer um conselho de uma empresa que não fale, que não tenha o tema de segurança cibernética como uma das principais assuntos a serem tratados nas suas reuniões. O que a Escuna faz, né? A Escuna é uma empresa que trabalha desde o que a gente chama de segurança preditiva, né? Que é identificar os gaps de segurança, né? As lacunas que existem nas empresas, aconselhar o que tem que ser feito para corrigir, até a correção desses problemas e o que a gente chama aqui de monitoração, detecção e respostas a incidentes, né? Então a gente tem toda uma estrutura que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, monitorando os ativos digitais das companhias, e se a gente consegue identificar alguma atividade anômala ali, né, um possível ataque cibernético, a gente tem já todos os procedimentos ali para evitar que esse ataque tenha sucesso. Uhum. E o ataque cibernético hoje ele está pulverizado, digamos assim, ele tem várias portas de acesso. Sim. Cada vez surgindo mais. Eles também vão aperfeiçoando essa técnica de acesso, sem dúvida. De roubo, enfim, né? De furto de informações. Sem dúvida. Como a gente estava falando ali, aquele marco, né? Que foi o marco da pandemia, nós tínhamos ali um hábito das pessoas de irem para as empresas, trabalhar de dentro das empresas. Então a gente tinha o que a gente chama ali, né, uma fronteira, né, um perímetro que as pessoas estavam dentro das empresas e existiam os firewalls, os IPS, as tecnologias separando as pessoas, né, as empresas da internet.
com a pandemia, as pessoas saíram de dentro das empresas, muitas portas foram abertas para que as pessoas pudessem trabalhar remotamente. E como foi uma coisa muito impactante, não foi uma coisa orgânica, né? A gente teve um momento ali de disruptura, né? Isso ocasionou que as infraestruturas das empresas se abriram de uma forma muito rápida e isso gerou uma oportunidade enorme para os atacantes aproveitarem isso, né? Não é à toa que a gente teve uma pandemia do Covid e uma epidemia de ataque de ransomware. Exatamente. Naquele momento, tá? E é o que a gente chama hoje da superfície de ataque, né? A superfície, ela cresceu enormemente, né? Depois do fim da pandemia, as pessoas voltaram a trabalhar, poderiam voltar a trabalhar da forma como trabalhavam antes, mudou o jeito de trabalhar, né? As pessoas disseram, não, eu quero trabalhar de forma híbrida, eu quero trabalhar de forma remota. E para isso os sistemas tiveram que estar disponíveis. Tanto que hoje a gente diz que a credencial do usuário é o novo perímetro, né? Porque os atacantes hoje estão buscando essas credenciais para acessar esses sistemas e ter um caminho muito mais rápido para entrar nas empresas e causar um impacto do ataque que eles estão planejando. Mais ou menos assim, antes da pandemia, realmente a pandemia é um divisor. É um divisor assim, impressionante em tudo, na vida do planeta. Exato. Né? Foi na vida do planeta. Antes vocês tinham, as empresas tinham o seu sistema, o seu perímetro de segurança, para usar uma expressão. E com a pandemia, essas pessoas que estavam protegidas no perímetro saíram desse perímetro e foram para suas casas. Então, cada casa passou a ter um perímetro, digamos assim. Tá? Isso. E isso aí facilitou, de certa maneira, que o invasor agora ele não invade mais um enorme perímetro de segurança. Ele tem pequenos perímetros para acessar aquele grande perímetro. Exatamente. Uma espécie de trampolim. Isso. Está falando leigo aqui, eu estou tentando... É isso. A gente tem, por exemplo, eu brinco que muitos dos ataques aí, né, o atacante ele entra pela porta da frente, a porta está aberta para ele, porque ele recebeu a chave, né, da entrada do... Então, assim... para você ter uma ideia, existem grupos hackers especializados em roubo de credenciais. Olha só, isso é interessante. Então, assim como a segurança, assim como outros mercados legítimos, existem as especializações, né? O cybercrime tem suas especializações também. Então, assim, existem grupos que só roubam credenciais. Existem grupos que desenvolvem ransomwares e oferecem o que chama de RAS, que é Ransomware as a Service. Então, ele não ataca, ele prepara a plataforma de ataque e quem quer atacar aluga a plataforma para isso, né? Aluga a plataforma usando credenciais roubadas que ele comprou para fazer esse... Como é que ele acessa uma credencial, por exemplo? Como é que o hacker acessa... Ele quer atingir uma empresa grande e ele acha que através daquele funcionário graduado que tem acesso a algumas senhas, etc. e tal, se eu roubar a credencial dele, eu chego nessa empresa. Várias técnicas, tá? Existem técnicas onde ele está utilizando alguma vulnerabilidade de um sistema daquela empresa para invadir a empresa e de forma o mais transparente possível que ele possa, com o menor rastro que ele possa deixar para roubar essas credenciais, chegar a algum sistema que possui essas credenciais, roubar essas credenciais, tá? Às vezes elas estão pulverizadas em sistemas com algumas fragilidades que ele consegue ir coletando, né, de forma mais cirúrgica isso. E tem uma outra coisa que também acontece muito hoje em dia, tá? Que é a extorsão, que é o comprar, né, algum funcionário de uma empresa, é o que a gente chama de insider, né, para coletar essas credenciais e vendê-las, tá? Então, se fala muito que o cybercrime hoje ele tem muito mais orçamento do que as empresas né, quem está defendendo essas empresas, tá? Então, se lucrou muito com ransomware, né, com os ataques. Então, eles têm muito poder de dinheiro para, inclusive,
corromper, né, funcionários de uma empresa. E onde estão localizados esses grupos de ataque? Eles também são... Eles estão pulverizados? Pulverizados, muito pulverizados. Hoje a gente tem, né, o que a gente chama da Surface Web, né, que é a web pública, né, o que todo mundo tem acesso livre. A gente tem o que a gente chama de Deep Web, que é... A Deep Web, essa é mais perigosa um pouco. Na verdade, a Deep Web não, né? Não. A Deep Web é onde eu preciso de uma credencial para acessar. Então é assim, a infraestrutura de empresas, tudo está conectado hoje, né? Eu preciso de uma credencial para... Aquilo é o que a gente chama de Deep. E daí a gente tem a Dark Web, essa sim. Eu fiz confundir Deep com Dark. Isso, a Dark Web. Ali esse é o submundo da informática? Esse é o submundo do digital. Do mundo digital. Digital. Então, nesse local onde se criou isso... normalmente nessas coisas tu tem um primeiro fim que é positivo, né? Então assim, países, por exemplo, onde tu tem uma ditadura, né? E tu tens lá jornalistas querendo se expressar e compartilhar informação sobre o que está acontecendo, usam a Dark Web para não ser rastreado e para conseguir mandar informação para o mundo. Só que essa irrastreabilidade que tu tem ali abre espaço para o cybercrime, por exemplo, se desenvolver também ali dentro. Um caminho para ele usar também, protegido pelo anonimato. Pelo anonimato. E como é que... Eu, por exemplo, eu resolvo, eu preciso acessar o Dark Web porque eu tenho algumas coisas para fazer que eu não quero que o mundo digital convencional saiba. Sim. Como eu acesso a Dark Web? Existem... Tem canais, Exato, tem existem códigos, softwares específicos né, de conexão com a Dark Web, e aí tu registra, por exemplo, existem empresas de segurança cibernética que monitoram a Dark Web, se infiltram nesses grupos, né? São os agentes infiltrados, né? Sim. E eles estão acompanhando nos grupos, por exemplo, é um serviço que a gente presta dentro da Escuna, que eu tenho um cliente que ele quer saber se a vertical de mercado dele, se a marca dele está sendo alvo de um ataque cibernético, né? Então, assim, esses ataques eles são orquestrados, eles são preparados. Então, tu está infiltrado dentro desses grupos, acompanhando, né? São serviços que a gente... Uma espionagem? É uma espionagem, é uma contra-espionagem. Contra-espionagem, né? Esse é o termo correto. E onde se inserem nesses grupos, acompanham o que está acontecendo e se identificar alguma coisa relevante, né, para a vertical de mercado, para a região do país, ou para aquela marca em específica, a gente consegue ser preditivo, a gente consegue ter uma informação disso e se preparar sobre algo que deve estar vindo em breve, né? Vamos pegar um outro exemplo para o nosso ouvinte entender. Nós estamos conversando aqui com o Gustavo Gonçalves, que é o CEO da Escuna. A Escuna é uma empresa com mais de 30 anos de experiência em segurança cibernética e infraestrutura de TI. Então, mais um exemplo aí para nós dar. Eu sou um grande fabricante de calçados exclusivos. Eu não quero que ninguém venha aqui me tomar esse meu sistema de fabricar calçados. Eu posso te contratar e dizer, eu quero proteger o meu sistema aqui de design, enfim, Sim. Tu estabeleceria uma... O que a gente faz, né? A empresa, a gente tem hoje 4 grandes pilares, né? Então, de ofertas para os nossos clientes. Um dos primeiros dele é a área que a gente chama de consultoria agnóstica, tá? Existem vários, que a gente chama de frameworks, né? De melhores práticas de defesa de um ambiente, né? Existem algumas organizações internacionais que profissionais de segurança do mundo inteiro contribuem, né, para estabelecer esses critérios de melhores práticas, e a gente usa esse tipo de metodologia para fazer o que a gente chama primeiro de um levantamento do nível de maturidade dessa empresa, onde a gente identifica os pontos fortes e pontos fracos, né, onde existe oportunidade de melhoria de elevação de postura de segurança, e a partir daí a gente monta um plano de
elevação dessa postura. E aí a gente tem todo um conjunto de tecnologias que a gente trabalha, né? Softwares americanos, israelenses, softwares de onde vocês imaginarem, produtos para defender esse ambiente. E tem toda uma estrutura que a gente chamou de monitoração, detecção e resposta, um SOC, né? Chama Cyber Defense Center, que monitora esses ambientes desses clientes, e qualquer tentativa de ataque que a gente conseguir identificar, a gente tem uma medida de reação ali para mitigar esse risco o mais rápido possível, tá? Esse tipo de situação que tu trouxe, né, é o que a gente chama ali de proteção contra vazamento de dados. Isso aí. Né? Prevenção a vazamento de dados. Então a gente faz a classificação das informações. Dentro de uma organização existem informações que são públicas, privadas, confidenciais, né? E a partir daí a gente mapeia esses dados, classifica esses dados e implementa vários mecanismos de proteção contra vazamento, né? Então eu posso identificar lá um tipo de informação que é privada, por exemplo, eu não permito que ela circule além de e-mails, por exemplo, fora do domínio daquela empresa, né? Fora outras várias técnicas que são utilizadas aí para prevenir esse vazamento, né? Tá, mas exatamente, então, existe hoje sistemas de proteção, vocês oferecem, sem dúvida. Inclusive nessas escalas aí de informação top secret, confidencial, sim. medianamente sob controle e pública. Exato, a gente trabalha, por exemplo, a gente teve projetos no setor financeiro, inclusive no setor de defesa, né, que está ligado a quase soberania nacional, né? Empresas ligadas em aeroespaciais, aí ligadas à área de defesa, né? Onde a cultura de classificação de dados é antiquíssima, né? Já existe há muitos anos, e aí a gente implementa todas essas tecnologias para prevenir vazamento de dados, né? Eu estou vendo aqui, tu tens aqui o Centro de Operações de Segurança, o SOC. Certo, né? SOC, isso. O Skuna Cyber Defense Center é um centro de operações de segurança avançado que monitora e responde a incidentes cibernéticos. Isso. Fala um pouquinho sobre isso aí, dá um exemplo aí. O Cyber Defense Center, né, é uma área toda, um departamento todo que está ali monitorando, para vocês terem uma ideia, assim, dezenas e dezenas de milhares de linhas de eventos por segundo. Tá? Nós estamos falando de milhões e milhões de linhas de eventos de logs, né, que a gente chama, que estão sendo gerados por sistemas dos clientes que a gente monitora. E essas informações são cruzadas, né, combinações delas baseados em o que a gente chama de técnicas de ataques, né, para identificar ali. Quando vocês identificam, tem alguma luzinha que acende? Vamos falar. Exato, a gente. Como é que funciona isso aí? A gente tem Como é que vocês detectam? essas softwares que a gente utiliza, né? A gente cria o que a gente chama de regras de correlacionamento lá dentro. Então, combinando alguns fatores, a gente gera um alerta para o time que está ali monitorando, dizendo: olha, empresa tal, aqui, o cliente tal, que é um varejista, assim assado, está recebendo um ataque, por exemplo, de negação de serviço, que é um ataque, por exemplo, quando a gente, por exemplo, um atacante quer derrubar o site de uma empresa, ele pega a sua rede de zumbi, que são máquinas espalhadas no mundo, de pessoas que nem sabem que a sua máquina é um zumbi. Como é que ele acessa essa máquina? Como é que digamos assim, o bandido, o bandido, como é que o bandido acessa essa rede? Ele faz uma campanha do que a gente chama de phishing, né? Né? Distribuindo e-mails para muita gente, e essas pessoas acabam caindo nisso, né, por uma engenharia social, clicam ali e instalam na máquina dela um zumbi, que a gente chama, tá? Um malware, né? Que está lá naquela máquina e diz: bom, esta máquina eu não vou atacar, essa máquina não vou fazer nada. É só que essa máquina aqui, se eu chamar ela vai responder, ela vai executar. E isso pode ser o computador da pessoa, pode ser a televisão da pessoa que está ligada, né? Hoje em dia tem televisão OT, né? Pode ser a geladeira,
né? Poxa Pode ser qualquer coisa que esteja ligada à internet, que tenha processamento e tal. Qualquer coisa ligada à internet, tu pode ser alvo ou vítima de uma invasão, digamos assim. Exato. De um ataque. Exato. Essa expressão. E a partir daí ele comanda, né? Ele chama esses ativos e diz: acessem ao mesmo tempo o site da empresa tal. Então aquela empresa está preparado o site dela para receber 5 mil acessos e ela recebe 150 mil acessos. E aí entra em pane o que é o... Ele não consegue... Não consegue atender tudo. Não, a infraestrutura bloqueia. que está ali disponível não tem capacidade para receber aquela quantidade de requisições e aí ela acaba caindo, né? O que a gente chama dela, não consegue mais responder. Claro. E aí os usuários legítimos mesmo que querem acessar o site não conseguem ter o acesso. Então assim, esse é um tipo de ataque que o Cyber Defense Center vai estar identificando. Vocês realizam esse pronto-socorro. Exato. E aí existe o que a gente chama de um procedimento de resposta a incidente. Tá? Então assim, o que a gente faz para responder um incidente? Eu vou trazer um outro exemplo, por exemplo, muito mais de dia a dia, né, das pessoas. Então, se a gente enxerga, por exemplo, identifica um e-mail phishing que a gente estava falando aqui, tá? Se a gente identificou um e-mail, um phishing chegando numa caixa postal de um usuário, a gente pode eliminar esse e-mail nessa caixa postal e sair varrendo todas as caixas postais dentro daquela organização para identificar se outros usuários acessaram. Se eu identifico, por exemplo, que um outro usuário, que o filtro do e-mail acabou não barrando aquilo e chegou algum outro usuário e não teve tempo de eliminar, né, a reação não foi rápida o suficiente para eliminar antes, e aquele usuário clicou no e-mail, a gente pode pegar aquele usuário e dizer: não, eu vou botar esse usuário em quarentena. Eu não vou permitir que ele acesse os sistemas porque ele está comprometido. Claro. Então são procedimentos assim que a gente executa para... Vocês detectam isso aí. Exato. Se a minha empresa estiver com esses problemas, digamos assim, o meu chefe lá de TI desconfia: olha, tem alguma coisa estranha aqui, não estamos acessando determinados produtos, determinados canais, vocês vêm. Exato. O pronto-socorro Exato. Chamo lá, eu vou chamar a escuna, eles vão detectar o que é isso. Vocês vão rastrear o... A gente passou aquilo que a gente estava comentando sobre a epidemia de ataques de ransomware, né, que aconteceram no período pandêmico de forma mais evidente, assim. Nós fomos contratados por várias empresas para fazer o que a gente chama de assim, depois do leite derramado, né? A empresa foi atacada, ela está toda encriptada. Não adianta só restabelecer o ambiente, porque a psicologia do ataque é muito similar a um ladrão que invade uma casa. Ele descobriu aquele caminho para entrar. Se tu não fechar aquele caminho, ele vai tentar de novo. Então a gente rastreia qual é que foi o caminho do ataque, identifica qual foi a fragilidade utilizada para que aquilo seja corrigido até antes do ambiente ser restabelecido, para daí a empresa poder restabelecer o ambiente. E vocês detectam também de onde partiu o ataque? Porque cada vez está mais difícil, de repente, se vê muito em romances aí de ficção. Olha, o fulano é um jovem de 16 anos que mora no interior da Romênia, lá numa ruazinha, num bairro lá em Bucareste. Se vê segue isso assim na ficção, né? E é mais ou menos assim na vida real? Exato. Assim, a gente muitos jovens, né, estão praticando. Agora, tem uma coisa que tem acontecido muito, Rogério, o crime cibernético, ele virou muito lucrativo. Muito lucrativo. Uma coisa é a brincadeira, o desafio da inteligência, a disputa. Outra coisa é quando você parte por um crime de grande, quase que empresarial. A gente viu agora, né? Agora, recentemente, o ataque ao sistema financeiro brasileiro foi o maior ataque da história. Exatamente. Eu te digo que, olha, eu não sei se não é um dos maiores da história do mundo. Pois é, foi uma coisa... R$1 bilhão, né? R$1 bilhão pode converter em qualquer moeda, segue sendo muito dinheiro. Claro. Né? E tu vê quanto lucrativo foi um ataque desses. No final das contas,
por todo o trabalho feito e tal, eu acho que foi em torno de 400 milhões que foram convertidos em criptomoedas, né? E aí tu perde, muito complicado de tu rastrear depois esse dinheiro, né? Os outros 600 eles conseguiram ainda recuperar, mas vamos ser claro que 400 milhões de reais eu acho que é um ganho, né, enorme num ataque desse. 400 milhões de reais são 30 milhões de dólares, né? Não mais, 40? Não. 80, quase 80 milhões de 8 vezes. 80 milhões, pegando o dólar assim. 80 milhões de dólares, né? Esses sumiram. Foram convertidos em criptomoeda e depois de convertido em criptomoeda ele pode ser usado em qualquer lugar do mundo. Claro, e aí ele lavou o dinheiro, seria? Ele lavou o dinheiro. E o que acaba acontecendo? O crime organizado entrou no crime cibernético. É muito menos arriscado ele financiar esses grupos hackers e tal do que ele assaltar um banco. Claro, sem dúvida. O assalto é diferente. Né? Um carro forte, né? E não tem lugar que ele consiga numerário desse tamanho, né? 1 bilhão, onde é que ele vai conseguir tirar 1 bilhão? Basta digitar alguns números, né? Não precisa mais acionar uma arma, não precisa fazer uma operação. Isso vale para o terror também. Terrorismo, né? Claro. Sim. Não, o próprio... Uma das coisas que a gente acompanha muito é o cyber war, né? A guerra cibernética. E daí nós estamos falando de nações, né? Nós estamos falando de países em conflito usando, por exemplo, agora a Ucrânia e Rússia, a Ucrânia conseguiu desativar, se eu não me engano, foram 80 mil sensores de OT da infraestrutura crítica russa. Então, assim, ferrovias, gasodutos, oleodutos, que vocês imaginarem de infraestrutura crítica, eles têm sensores que estão ali captando. Nós vimos agora o que Israel fez com os pagers. Aquilo foi um ataque. É uma guerra cibernética, né? Sem dúvida alguma, né? É o que a gente chama ali, que é o que aconteceu também no ataque do Banco Central, agora do sistema financeiro. Também. É um ataque ao que a gente chama de ataque à cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos. Né? Então, assim, o meu alvo é o Hezbollah. Mas o que eu faço? Eu vou lá, eu criei todo um cenário para lá no fornecedor de pager eu fazer lá. Dessa maneira. E aí, a partir dali, eu ataco o Hezbollah. O esquema do Banco Central, a situação que teve no Banco Central, agora com o sistema brasileiro, foi atacada uma empresa terceira que presta serviço de mensageria do Pix. Né? Gustavo Gonçalves, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao final aqui. Então, a Escuna está preparada para defender uma empresa sob ataque. Sem dúvida. Uma coisa, eu estou tentando ser bem para o ouvinte entender, né? Vocês estão aí como vigilantes da causa, a boa causa, né? A defesa do bem cibernético. É isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Sucesso aí com a Escuna, né? Tá bom. Muito obrigado. Fiquei muito feliz em conhecer o trabalho de vocês aí. Foi um prazer falar contigo. Tá. Chegamos ao final do Conversa de Sucesso hoje, como sempre, no oferecimento de Vibling Advogados Associados, especializados em Previdência, na Carlos Gomes, 111, Conjunto 502. Você ouviu então Conversa de Sucesso e temos um novo encontro marcado no agora, segunda-feira pela manhã. Bom domingo a todos, até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.